Muito bom dia. Eu sou a Vanessa Agapito, sou atriz de formação e hoje vou ser a vossa mestra de cerimónias. Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro Fórum Nacional de Saúde Mental do Programa Nacional de Saúde Mental da Direção-Geral de Saúde. Esta primeira edição com o tema Cooperação entre Respostas, Desafios Atuais e Futuros, dedicada à área da reabilitação psicossocial, formação profissional e emprego. Antes de passar a palavra aos palestrantes, importa relembrar o que está escrito no Plano Nacional de Saúde Mental, que consiste na seguinte visão: assegurar a toda a população portuguesa o acesso a serviços habilitados a promover a sua saúde mental, prestar cuidados de qualidade e facilitar a reintegração e a recuperação das pessoas com esse tipo de problemas. Assim, de acordo com o Plano Nacional de Saúde Mental e a evidência científica atual, impõe-se uma cooperação conjunta entre as áreas da saúde e da segurança social, de modo a proporcionar respostas de reabilitação verdadeiramente integradoras para pessoas com problemas de saúde mental. O acesso à formação profissional, direcionada para a população com problemas de saúde mental, bem como ao emprego, são parte integrante do tratamento no âmbito da reabilitação psicossocial. Queria agradecer aos oradores, aos moderadores e participantes que estão hoje aqui conosco e também online, mesmo sabendo o contexto de pandemia que estamos a viver. Muitos destes representam instituições que trabalham todos os dias, incansavelmente, e muitas vezes com parcos recursos para dar respostas às necessidades da população. Sem mais demora, vamos dar então início ao primeiro Fórum Nacional de Saúde Mental e convidamos o Dr. António Lochner, que vai estar connosco em direto por videoconferência. O Dr. Lochner é o Presidente do Conselho Nacional de Saúde Mental, foi também Presidente do Conselho de Administração do Hospital de Magalhães Lemos, foi professor catedrático convidado de Psiquiatria do Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar da Universidade do Porto e regente da Unidade Curricular de Psiquiatria. Vou passar então a palavra ao Dr. Lochner. Muito obrigada. Muito bom dia, naturalmente, a todas as pessoas, a todas e todos que estão presentes nesta sessão inaugural do Fórum, e naturalmente, as primeiras palavras serão, por um lado, para pedir desculpa a todos que aí estão presentes pela minha distância. De facto, isto de pertencer a um grupo de risco obriga a algumas precauções suplementares e ainda por cima exigindo que ir de véspera seria mais complicado ainda para mim estar a levar essa tarefa avante. De qualquer maneira, pronto, penso que compreendem e que eu tentarei minimizar a distância com a intervenção, que penso que é o fundamental. Depois, naturalmente, agradecer o convite para estar presente nesta sessão inaugural e a honra que é, naturalmente, estar com o professor Miguel Xavier nesta sessão inaugural, que é um fórum que tem, para mim, um interesse muito especial, porque, de facto, chama a atenção para algo que nós, na saúde mental, desde há muitos anos, clamamos, que é para a necessidade da articulação e da cooperação das respostas. De facto, a saúde em geral, as pessoas de uma maneira geral, não se fazem de retalhos. E, portanto, não é admissível que se pretenda que a prestação de cuidados, ou seja, que a expressão da preocupação pelo bem-estar das pessoas se concretize numa lógica muito segmentada. Nós temos presente que, enfim, o bem-estar que a saúde que é múltiplo, que é físico, é mental e é social, tem que ser, de facto, também gerido quando algo não vai bem, de uma maneira muito integrada, muito cooperante, dando conta, aliás, nesta área da saúde mental, aquilo que a Organização Mundial de Saúde define de uma maneira mais extensiva para a saúde mental, que é a coexistência de não só de um estado de bem-estar que a saúde já o é, mas também que a pessoa tenha consciência das suas capacidades, que consiga enfrentar o stress normal do dia-a-dia, que possa ser produtiva
e usufruir do seu trabalho e contribuir para a comunidade. Ou seja, estes 4 pilares, particularmente os 2 últimos, são a prova provada de que, de facto, nós temos mesmo que integrar o emprego, o trabalho e o trabalho produtivo, mas fundamentalmente a prática de atividade laboral, digamos assim, na perspectiva global da defesa da saúde mental das pessoas. E de uma maneira muito particular das pessoas com problemas graves de saúde mental ou, dizendo de outra maneira, pessoas com doenças mentais graves. Esta questão e esta visão leva-nos a recuar, de facto, mais de 20 anos para o ano 98, eu diria mesmo para aqueles 2 meses que são chave na saúde mental em Portugal, que é o junho e o julho. Por um lado, em julho, porque saiu a Lei de Saúde Mental, que foi publicada, aprovada na Assembleia e publicada, que é uma lei que atualmente está em revisão, 20 anos depois é mais do que tempo suficiente para exigir atualização, mas mais do que em julho, em junho saíram 2 diplomas que para nós são particularmente significativos, que é, por um lado, o despacho conjunto 407/98 e, por outro, a portaria que regulava o mercado social de emprego, alargando a possibilidade da utilização desta ferramenta e das empresas de inserção que ela consignava ao apoio às pessoas com doença mental. Esta circunstância, e eu peço desculpa, mas não posso deixar aqui de lembrar um colega nosso e meu amigo pessoal, o Álvaro Carvalho, que esteve na elaboração destes 2 diplomas e que teve, em parceria com a Segurança Social, um papel determinante na sua aprovação a nível do gabinete, que na altura era presidido pela doutora Maria de Belém Roseira, e que de facto deu um grande apoio à nossa área. Não é, nunca será demais a gente lembrar estes participantes ativos. Mas dizia eu que estes 2 diplomas e depois a lei, que acabou por consagrar muitos dos princípios que os diplomas já definiam, vinha exatamente chamar a atenção, por um lado, para a necessidade imperiosa de articulação da saúde com a segurança social e, por outro, para a necessidade de a segurança social não se ficar apenas pela residência e pela ocupação, mas ir mais longe do que isso e visar a própria reinserção social, ou seja, atribuir a tal papel ativo das pessoas que, força de uma fragilidade, de alguma incapacidade, não podem entrar no mercado dito normal de trabalho, concorrencial, se quisermos. Isto foi algo porque nós que andamos nessa luta bastantes anos, sempre lutámos e que nos levou nos anos 2005, 2006, antes da publicação do diploma que aprovou a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados de Saúde e Apoio Social, a defender que a saúde mental necessitava e exigia um olhar muito próprio, porque não bastava criar condições para prestar cuidados de continuidade e cuidados integrados, mas era necessário também saber que prestar cuidados tem que ter um objetivo. A recuperação global, a reinserção na sociedade profissional, na sociedade e na familiar e profissional são decisivas. Isto perdeu-se. Ou seja, quando a Lei de Saúde Mental definia que participassem na composição do Conselho Nacional, e depois o diploma que saiu a seguir, 2 representantes designados pelo membro do governo responsável pelas áreas do trabalho e da solidariedade social, sendo um representativo da área da segurança social e outro da área do emprego, isto tinha uma razão de ser, como eu tentei explicar. Ou seja, o emprego era parte integrante do processo reabilitativo, do processo, se quisermos, curativo nesta área. E isto, infelizmente, perdeu-se. Perdeu-se, por um lado, porque de facto o mercado social de emprego deixou de ser uma alternativa na nossa área, porque realmente teve algumas dificuldades de implementação, mas o puro experimento de sair do leque das respostas possíveis
foi uma má aposta e também se perdeu porque, infelizmente, nos últimos anos, os representantes do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, o representante da área do emprego deixou de ser designado. E são designados, não que não tenham pertinência, porque é bom não esquecermos que além destes dois há um outro representante do Instituto Nacional de Reabilitação, também é um representante do setor da Segurança Social, mas a área do emprego ter saído foi algo que me parece que não foi uma boa aposta, porque a participação da representação do emprego no Conselho Nacional e, portanto, no leque de preocupações até do próprio Ministério do Trabalho e Segurança Social, penso que é um sintoma que a nós nos pareceu pouco interessante. Isto foi mais ou menos este abandono da representação do Instituto de Emprego, do setor do emprego no Conselho Nacional, foi mais ou menos coincidente com uma fase que eu não sei identificar exatamente em que altura, em que o emprego esteve na economia e saiu da Segurança Social. Não me interessa lá o que é mais correto ou deixa de ser, interessa-me é que, a partir dessa altura, passou a não estar presente no Conselho Nacional. Ora bom, isto o que é que justifica? Justifica que alguns dos impasses em que se tem entrado resultam exatamente da circunstância de, na Lei dos Cuidados Continuados Integrados, de Saúde e Apoio Social, repito, que saiu em 2006, mas que em 2010 foi estendida à saúde mental de uma forma mais específica, limitou-se, ficou pelo meio do caminho. Ou seja, como cuidados integrados continuados, desenhados muito particularmente para as pessoas de mais idade, chamadas no diploma idosos, e as pessoas com situação de dependência, esqueceu-se que grande parte das pessoas que padecem de doenças graves e mais necessitadas de apoio não são pessoas de muita idade, são pessoas jovens, adultos jovens, quando começam a ter esse tipo de problemas, e com expectativas, horizontes que seriam ou deveriam ser bem mais largos do que simplesmente ter cama, mesa, roupa lavada e, enfim, algum dinheiro para sobreviver. A necessidade destes dois pilares finais que a definição de saúde mental atribui é absolutamente decisiva. E não quero dizer com isto que a rede de unidades e equipas de saúde mental na RNCCI deva pura e simplesmente sair de cena, como aconteceu, a meu ver, infelizmente, com a rede dos cuidados paliativos. Não. O que é preciso é criar condições para que a portaria regulamentadora que saiu, foi revista, aliás, em 2017, defina que há também que criar este pilar, esta outra vertente, que torne os cuidados continuados de saúde mental não um fundo de saco, mas sim algo em que há saídas, em que é possível garantir efetivamente a reinserção familiar, social e profissional das pessoas com doença mental, particularmente das mais graves, mas não só das mais graves, porque há realmente doenças mentais que não são graves do ponto de vista sintomatológico, mas são muito incapacitantes do ponto de vista social, como é exemplo geralmente citado o problema das perturbações obsessivo-compulsivas. Bom, mas tudo isto para dizer que este fórum, chamando a participar, desde logo, pessoas responsáveis da área do Ministério do Trabalho e Segurança Social e da área do emprego, chamando a atenção para a importância que tem a saúde mental em meio laboral, também para as pessoas em geral e não apenas para as pessoas com doença mental identificada, penso que é um fórum que pode vir a ter conclusões e poderá, e desejo que venha a ter conclusões que ajudem a definir pela tutela, ou pelas tutelas neste caso, uma outra forma de pegar nos cuidados continuados integrados de saúde mental de uma forma um bocadinho mais aberta, menos limitada à existência ou não de unidades de vida, à existência ou não de fóruns socioocupacionais e, de facto, isto não chega, é preciso irmos mais longe, é preciso garantir que as pessoas tenham uma participação de pleno direito na sociedade em que estão integradas. Desejo ao Fórum, naturalmente, as melhores felicidades. Infelizmente não poderei estar a assistir todo o tempo, mas irei tentar acompanhar por streaming todo o evoluir da reunião. Muito obrigado pela vossa atenção. Vamos então passar a palavra ao próximo orador,
o professor Miguel Xavier, diretor do Programa Nacional para a Saúde Mental, presidente do Conselho Científico da Nova Medical School, Faculdade de Ciências Médicas e professor catedrático de Psiquiatria e Saúde Mental, chefe de serviço de Psiquiatria do Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental do Hospital de São Francisco Xavier, coautor do Plano Nacional de Saúde Mental e diretor nacional do Programa Nacional para a Saúde Mental. Passo então a palavra ao professor Miguel Xavier. Bom dia a todos. Queria agradecer muito a vossa presença aqui às 9h30 da manhã de uma quinta-feira. Queria fazer alguns agradecimentos. A todas as autoridades que se dignaram a contribuir e que irão contribuir hoje e amanhã para este fórum. Queria cumprimentar hoje o Sr. Diretor dos Serviços de Promoção de Emprego do Instituto de Emprego e Formação Profissional, do Dr. Sandro Oliveira, agradecer-lhe muito a sua presença aqui. Dizer que, como o Dr. António Loston já frisou, nós não temos estado nos últimos anos suficientemente juntos e é importante, estamos numa fase, neste momento, do desenvolvimento do Plano Nacional de Saúde Mental que, de facto, está a propiciar que nos juntemos, porque as condições estão-se, de facto, a propiciar nesse sentido. E é disso que eu vou falar agora. Queria agradecer muito à Alertamente. A Alertamente tem uma capacidade de organização absolutamente invejável e nas pessoas do Maurício, da Telma e com a ajuda da Maria, eu quero muito agradecer aquilo que fizeram para organizar este fórum. Queria também agradecer em relação àquilo que é a nossa equipe do Programa Nacional de Saúde Mental, a doutora Paula Domingos, que está ali atrás, escondida, que não devia estar escondida, devia estar aqui na primeira fila, mas ela gosta de ver dali vê melhor. E gostava muito de lhe agradecer mais uma vez a ajuda insubstituível que me dá em todas as circunstâncias. Queria também agradecer ao Metro a possibilidade de estarmos aqui. Eu não conhecia este auditório. Este auditório tem uma coisa diferente. Eu passo a minha vida em auditórios. Este tem uma coisa diferente que eu nunca tinha visto, que é redondo, é circular e dá uma sensação de envolvência muito mais interessante do que aquilo onde nós habitualmente damos aulas, que é tudo em linha reta e em que as pessoas que estão nos lados não nos conseguem ver, parece que estão mais longe. Aqui as coisas são mais envolventes, é muito agradável e acho que foi muito bem escolhido. Queria agradecer muito aos preletores que vão falar aqui durante estes 2 dias e queria agradecer, acima de tudo, a assistência que está aqui e a assistência que está em streaming, online, a ver-nos. Acho que este é um assunto suficientemente importante para nós debatermos durante 2 dias. E, portanto, daí os meus agradecimentos a todas as pessoas que estão aqui e todas as pessoas que estão em casa a ver-nos. Da mesma forma que o Dr. Lostner fez um enquadramento mais cronológico das questões que nos vão aqui aparecer durante estes 2 dias, eu vou-vos dar uma ideia do ponto de situação do Programa Nacional de Saúde Mental, para vocês perceberem como é que isto se está a começar a casar finalmente. Portanto, eu tenho os slides aonde? Aqui e ali. Portanto, não estou a tapar a vista a ninguém, não é? Desculpa, professor, porque está em uma questão técnica. Diga. Se não, eu passo aqui em baixo, que ainda é o melhor. Se calhar é o melhor. Deixa lá ver se isto passa. Vamos lá ver se isto passa. Passa. Portanto, eu vou fazer um enquadramento geral das questões por alto do Programa Nacional de Saúde Mental e depois dizer os desafios que nós temos neste momento. E dar-vos alguma informação sobre o ponto da situação atual, que é a minha obrigação. Ora bem, em relação ao Programa Nacional de Saúde Mental e àquilo que é a organização dos serviços, aquilo que eu vos queria dizer é isto são documentos que têm sido feitos às catadupas. Neste momento, a saúde mental, quer em Portugal, quer no resto do mundo, está cheia de planos, cheia de documentos, não precisa de mais planos, nem de mais documentos, nem de mais grupos de trabalho, precisa que isto seja implementado no terreno. Portanto, já estamos numa fase em Portugal suficientemente madura para não precisarmos de criar mais um grupo de trabalho que vai fazer não sei o quê. Acabou. Não podemos perder o tempo todo nisto. Isto está feito e não vale a pena nós estarmos a precisar de mais coisas. Isto está tudo feito. Temos documentos internacionais, desde a Declaração de Helsinki até aos programas da OMS, temos os nossos programas, temos a extensão do programa, quer dizer, chega de papel, é preciso pôr isto no terreno. O grande problema é que, quer em Portugal, quer no resto da Europa, aquilo que nós temos vindo a assistir é que, muitas vezes, os resultados da implementação destes planos, destes programas, estão muito abaixo das nossas expectativas. Muito abaixo. Okay? Isso não é uma questão só portuguesa, é uma questão portuguesa, mas não é só portuguesa. Qualquer documento de outro país
vos dirá que as expectativas das pessoas que estão metidas nisto nunca estão cumpridas. E o ano passado, em 2018, houve um documento muito importante, talvez o documento melhor de síntese que eu conheço, sobre saúde mental. Se eu tivesse de escolher um documento de saúde mental, era este, que saiu da Lancet em 2018, é fácil de encontrar na net, e que nos diz que, na saúde mental, todos os países estão em desenvolvimento. Não há cá países avançados. Nem mesmo os países do norte da Europa, que são aqueles que investem mais há mais tempo, estão desenvolvidos. Todos os países estão, em relação àquilo que é o desenvolvimento da saúde nos seus próprios países, em desenvolvimento. E estas são as limitações mais referidas. Vocês têm aqui do lado esquerdo as de recursos. E isto aplica-se ao nosso país. Mas não só, mas ao nosso país aplica-se claramente. E tem aqui, do ponto de vista, do lado direito, a organização, têm também as limitações que são mais vezes apontadas. Eu aqui gostava de vos chamar a atenção para algumas coisas. A inexistência de equipes comunitárias parece que está a começar a mudar. Como vocês sabem, houve um investimento, esta verba foi inscrita no Orçamento Geral do Estado, já em 2019, e neste momento estão a ser contratadas as equipes comunitárias. As primeiras 5 de adultos virão a seguir as próximas 5 de crianças, e é a nossa intenção que cada ano sejam criadas 10 equipes comunitárias novas. 5 de crianças e 5 de adultos. E vocês dirão, tão pouco para um país? É pouco, parece pouco, mas se vocês pensarem nas coisas, daqui a 5 anos, nós teríamos mais 50 equipes comunitárias no país. E isto já não começa a ser pouco. Okay? Queria-vos falar ali da questão da heterogeneidade regional. Uma coisa é estar em Lisboa e no Porto, outra coisa é estar, por exemplo, na Raia ou no Algarve, em que a situação é completamente diferente, as dificuldades que as pessoas têm são enormes e a nossa obrigação é tentar minimizar um pouco essa heterogeneidade. E depois, temos aqui na questão da organização aquilo que para mim é o mais importante, que é a questão da articulação. Eu aqui tenho que ser muito claro no que vou dizer. Não tenham a ideia que todos os serviços de saúde mental têm a mesma apetência para se articular numa perspectiva extra-hospitalar. Isto é uma ideia que eu tive durante muitos anos, mas que não corresponde à realidade. Há, de facto, velocidades diferentes, há serviços que têm experiências diferentes, que se articularam com as pessoas fora da comunidade há muito mais tempo, e há outros que, por mecanismos que têm a ver com história, com vários aspectos, têm mais dificuldade ou menos apetência. E, portanto, é a nossa função tentar que isto se vá esbatendo. Não é fácil, mas isto é o ponto da situação. Deixa eu ver se isto passou. De maneira que, na situação atual, aquilo que nós temos é uma parte importante do Plano Nacional de Saúde Mental que não está implementado ainda, okay? Que não está. Temos barreiras que estão detectadas nos últimos 10 anos e que são sempre iguais. Sempre que o plano e a implementação do plano são avaliados, as barreiras são sempre as mesmas. E temos aqui algo que é, para mim, a questão óbvia, enquanto diretor do Programa Nacional. A questão não é técnica, a questão é uma questão de natureza política. Nós já todos temos, do ponto de vista técnico, chegámos a um ponto em que mais ou menos estamos todos de acordo. Aqui há 20 anos não era assim, mas hoje é, felizmente. Mesmo as coisas corporativas dentro da psiquiatria, etc., foram-se esbatendo, naturalmente, entre corpos profissionais, batidas também, quando as pessoas começam a trabalhar umas com as outras. E, portanto, neste momento, nós temos aqui uma questão que é de natureza política. De maneira que eu agora vou-vos falar, durante 3 ou 4 minutos, de desafios. E este é o meu primeiro desafio que eu coloco aqui e que tem a ver com vocês e com aquilo que vocês fazem. Um dos maiores problemas que há no nosso país, e noutros, quando digo no nosso, isto existe em toda a parte, é que quando se fala em saúde mental, a primeira coisa que as pessoas falam nos jornais ou nos mídias ou qualquer coisa é de doença mental. Nós estamos a falar de saúde e a pessoa fala de doença. Estamos a pensar em saúde mental e as pessoas pensam em doença mental. Ora, saúde mental e doença mental são coisas diferentes. Aquilo que vos pus aqui tem a ver com saúde mental e aquilo que vocês podem ver é que a saúde mental é um espectro que vai desde a saúde mental positiva, que é aquilo que todos nós mencionamos, não é? Passando pelo sofrimento psicológico, estamos em tempo dele com a pandemia, que é o que está ali, mental distress, indo para as doenças mentais, perturbações psiquiátricas, e finalmente para as questões da incapacidade de eficiência.
E em baixo o que vocês veem é quais são as necessidades de resposta que há. Promoção, prevenção, tratamento, remissão e recuperação. Ora, se vocês olharem para ali e se encararem a saúde mental, eu acho que todos vocês, a maior parte das pessoas que estão aqui de certeza, se revê nisto, vocês conseguem perceber que o Serviço Nacional de Saúde, como está organizado, não responde àquilo. Não responde. Não responde aqui nem responde em lado nenhum. O Serviço Nacional de Saúde sozinho não responde. Principalmente porque, devido à forma como está organizado e como estão organizados os serviços de saúde mental, que estão integrados em hospitais gerais, a lógica não é uma lógica de promoção, nem de prevenção, nem de recuperação. Continua, apesar de tudo, centrada na questão da perturbação e do tratamento. Ok? Isto, volto a dizer, não é um problema só português, mas é um problema que ainda existe em Portugal. E isto tem de ser obviado. Este é o segundo problema que nós temos. Os nossos serviços ainda estão muito orientados para a questão biomédica. Okay? Claro que vocês diziam assim, mas há serviços onde isso não é assim. Claro que há, e há muitos anos, que fazem trabalho excepcional na comunidade. Mas nem todos fazem, uns porque não têm muita apetência, outros porque não têm recursos para tal. Mas eu não estou a falar de trabalho da comunidade só, estou a falar de outra coisa, que é uma transformação cultural na cabeça das pessoas, que é como é que nós mudamos os paradigmas de prestação e de aproximação aos doentes. Ou seja, mantemos algum ténue paternalismo ou vamos claramente para a assunção de uma postura de recovery, de recuperação? E todos vocês diriam, não, recuperação, mas isto não é fácil de mudar o paradigma na cabeça das pessoas. Isto vai demorar algum tempo. Agora, isto é crucial. E a própria legislação tem de ser mudada neste sentido. Vários países já fizeram revisões da legislação de saúde mental no sentido a que os serviços se tenham de organizar para a recuperação, no sentido do recovery, não é anglo-saxónico. Terceiro problema é como é que nós vamos desenvolver estas áreas? Inserção socioprofissional, mercado social de emprego e reabilitação profissional. Os serviços não dão, na sua maior parte, resposta a isto. Esta resposta tem de ser procurada fora dos serviços. Ora, se é uma resposta que faz parte da saúde mental e se a saúde mental é prioritária, isto é uma conjunção de silogismos, então o investimento nesta área tem também de ser considerado uma questão prioritária. Porque senão temos aqui um problema muito complexo, que é termos um discurso em que tudo isto é prioritário, mas depois, na aplicação prática das coisas, isto deixa de ser prioritário. E isso é a pior armadilha em que nós podemos cair. Isto que eu vos trago aqui. Está a amarelo aquilo que é, e está escrito no Plano Nacional de Saúde Mental. Estas vertentes que eu vos falei no slide anterior devem ser desenvolvidas fundamentalmente fora dos serviços de saúde públicos. Em articulação com eles, estreita, mas fora. São as estruturas da comunidade que estão mais bem apetrechadas para fazer este trabalho. Que têm formação para isso, que têm os recursos para isso. Agora, se isso é uma prioridade, tem de ser encarado como uma prioridade, não só no discurso. O problema é este. Vocês olhem para a coluna da direita. A coluna da direita tem, a azul escuro, os anos vividos com incapacidade, estamos a falar de problemas das pessoas, e a azul claro, o investimento, a percentagem de despesa em relação àquilo que é a carga e o investimento que deveria ser feito. E aquilo que vocês veem é uma desproporção enorme em todos os países. À esquerda estão os países de baixo income, com PIBs muito baixos. À direita estão os países de PIB mais alto, entre os quais Portugal se integra, e vocês veem que a diferença é brutal. Só para eu vos dar uma ideia. As perturbações psiquiátricas, as doenças mentais, chamem-lhe como quiserem, têm, do ponto de vista da carga global das doenças, em relação às outras doenças todas, cardiovasculares, cancro, tudo isso, anda à volta dos 10% a 15%. E o orçamento que lhes é dedicado anda à volta dos 5% no nosso país. Portanto, nós estamos com 1/3 do orçamento que precisaríamos para a carga de doença que temos. E isto tem de ser invertido. Isto tem de ser mudado. Não se muda de um dia para o outro, não se muda por decreto, mas tem de começar a ser mudado. Há algumas respostas para isso. Este ano, pela primeira vez, foi inscrita uma verba importante para se começar a trabalhar para o ano, que poderá começar a obviar isto. Que verba foi essa? Foi para os serviços de saúde mental 19 milhões de euros, que dá para começar a fazer algumas coisas, e para os cuidados continuados 27,7 milhões de euros. Okay?
E, portanto, há um esforço claro do Governo, e nós temos estado numa sintonia muito grande dentro do Ministério da Saúde em relação a isto, há um esforço claríssimo do Governo e uma partilha de posições para que isto tenha resultado. Claro que agora nós estamos, e aí tenho de confessar a minha ansiedade, estamos ansiosos que o orçamento seja aceito, não é? Porque senão nós estamos com medo que mais uma vez as verbas possam ser perdidas. Mas se não forem perdidas, nós temos pela primeira vez a hipótese de começar a mudar alguma coisa, porque está-se a deixar o discurso da saúde mental ser prioritária para começar a ser prioritária de facto. Porque, volto a dizer, não há pior armadilha para quem trabalha aqui, e principalmente para os doentes, do que discurso prioritário e implementação não prioritária. É a pior armadilha de todas. De maneira que eu diria, para acabar, para não... Enfim, isto é só uma apresentação do que vai seguir a seguir, que todo aquilo que é o nosso trabalho, que estamos aqui, meu e vosso, tem neste momento barreiras que não são de natureza técnica, mas que sim são de natureza política. E de natureza política eu falo de investimento, falo de colocação na agenda mediática, essa está garantida nos últimos tempos, e falo de uma coisa muito importante, que é a questão do apoio sustentável político. Para além do discurso prioridade, não prioridade, aquilo que pior nos tem acontecido nos últimos 20 anos são os ciclos políticos. A reforma da saúde mental tem andado para a frente e andado para trás, não porque os técnicos mudem de ideias de 4 em 4 anos, porque não têm mudado, mas porque os ciclos políticos a isso têm obrigado. Ainda por cima, nós, como vocês sabem, tivemos em 2011 a questão do ajustamento financeiro, que foi um corte total naquilo que era o desenvolvimento do Programa Nacional de Saúde Mental. Um corte total. E a única coisa que se manteve foi o funcionamento regular dos serviços de saúde mental, locais de saúde mental. Ora, como eu vos disse há bocadinho, os serviços locais não respondem àquelas três tarefas que nós temos enquanto sociedade e que têm a ver com o trabalho que é feito fora dos serviços e que tem de ser investido. Portanto, era isto, enfim, que eu vos queria dizer. Eu, neste momento, acho que, ao fim destes 2 anos de trabalho nosso, conseguiram-se algumas vitórias. A saúde mental está na agenda mediática, claramente. Não há dia nenhum que não se fale de saúde mental, e a pandemia também deu uma ajuda a isso, mas não há dia nenhum, não há, nos jornais ou na rádio, qualquer coisa, na televisão, sucedem-se as notícias sobre saúde mental. Esse aspecto está ganho. O aspecto da contribuição do investimento no Orçamento Geral do Estado começa a estar ganho e, portanto, agora, se nós conseguirmos que isto fique sustentável durante uns anos, temos a maior tarefa, que é conseguir divergir investimento para aquilo que é feito fora do Serviço de Saúde Mental, mas em articulação com os Serviços de Saúde Mental. E esse é o nosso objetivo aos próximos anos. Muito obrigado a todos pela vossa atenção.